Estamos diretamente do estúdio da FAUSB para mais um FAUSB Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o professor Dr. Robson Quintino. Seja muito bem-vindo, professor Robson, ao FAUSB Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder bater um papo, falar um pouco mais aí do mundo, né, da administração e poder contribuir aí com esse conteúdo que a gente está disseminando aí para toda Cuiabá e para todo o Brasil, né? Tá certo. Nós agradecemos a sua presença. Vamos falar um pouquinho de transformação digital, essa nova dinâmica na administração contemporânea, né? Professor, o que é transformação digital? Pois bem, é interessante porque a gente, nos últimos anos a gente vive muita transformação. Transformações das diversas, enfim, a gente vive o período que a gente chama de um período disruptivo, né, de disrupção. E aí essa lógica disruptiva, de disrupção, querendo ou não, impacta muitos negócios. Quando a gente fala de impacto em negócios, de mudanças de negócio, na grande maioria ela é provocada, proporcionada pela transformação digital, né? Que basicamente é a mudança no padrão, a mudança no modelo de negócio que nós temos. Na concepção, né? Na concepção. E a gente percebe hoje temos Uber, hoje nós temos Airbnb, hoje a gente tem um iFood que acabou dando uma resposta ao meio da pandemia, né? Exatamente. Tantos negócios fechando, tantas possibilidades. Normalmente, quando a gente fala de transformação digital, as pessoas ligam muito à lógica tecnológica tida, principalmente pela comunicação, né? As redes sociais, essa questão do celular, o mobile. Mas transformação digital é um pouco mais. Transformação digital, de fato, é mudar processos, mudar modelos, mudar formas e dinâmicas de mercado para que a gente, de fato, atenda bem nossos clientes, mas, principalmente, a gente cria um mercado mais competitivo, que a gente fala escalonável. Né? Posso atuar aqui em Várzea Grande, posso atuar em Cuiabá, mas posso atuar na região metropolitana, tendo, basicamente, uma plataforma eficiente. Eficiente, né? Exatamente. O que a gente fala dessas mudanças, dessas transformações nos últimos anos, nem digo nos últimos, uns 15 anos, 20 anos para cá, realmente mudou-se a sistemática de se fazer o comércio, principalmente. Sim, muito, né? Muito. Então, com esses advento das mídias, das redes digitais, enfim, tudo que está acontecendo transformou demais o mercado. Aquilo que o mercado às vezes precisava que alguém entrasse na sua loja para comprar. Hoje não, hoje você compra de alguém que você não conhece, de um outro estado, às vezes de um outro país. Uma coisa legal, professor, quando a gente começa a falar, principalmente dessa possibilidade das compras, a possibilidade que nós temos hoje de encontrar, enfim, produtos, serviços, soluções, né, das mais possíveis que a gente tem no mercado, é que nos últimos anos a gente conseguiu literalmente hoje, enfim, romper algumas barreiras de compra, de distribuição, enfim, modelos de negócio que também possibilitou essas entregas. Hoje você compra um produto com 15 dias, um produto que veio direto da China, personalizado, customizado. A China tem uma dinâmica de ser a grande indústria, a grande fábrica, o chão de fábrica aí do mundo. Então, assim, a gente criou outras dinâmicas e outras possibilidades. Dentro dessas outras possibilidades, o comportamento do consumidor também mudou muito. Mudou bastante. A exigência do consumidor mudou muito. E aí, quando a gente fala dessa transformação, é importante que a gente leve em conta um conceito também da administração, que é o mundo VUCA, né? A gente vai falar de volatilidade, a gente vai falar de incerteza, a gente está falando de complexidade e ambiguidade. E aí, volatilidade é o quê? E é o que a gente sente. É esse mundo instável. Parece que está tudo meio líquido. Pode mudar. Bauman. Né? Voltamos lá em Bauman. Exato. Essa líquida, coisa, né? Ao mesmo tempo que a gente tem incertezas, porque você não consegue hoje mais provisionar, ter uma ideia de cenário coeso. Olha, antigamente você fazia, vou fazer um investimento, em 10 anos eu tenho isso daqui de volta. Ótimo. Cara, eu queria fazer tranquilamente. Hoje em dia não. Hoje, a velocidade da informação... Você tem que cuidar muito. É muito grande. Exato. Né? Se você não acompanhar, você fica para trás. Fica para trás. E aí a gente tem um aspecto da complexidade. A complexidade, ela é tida. Hoje tem muito mais conexão, né? Todo mundo está conectado, eu estou conectado, o professor está conectado, é o relógio conectado, é o celular, é a TV. Eu saio daqui, consigo ligar o meu ar-condicionado, porque eu simplesmente mando um comando pela internet, chego lá, vai estar 16 graus, 17 graus. Toda essa conexão, não só de tecnologias, mas também de pessoas, hoje eu consigo
criar um conceito, ou vamos discutir, vamos colocar alguém na conversa, trazer alguém aqui de Londres, de Lisboa, vai conversar com a gente agora. Então, toda essa possibilidade de conexão trouxe uma complexidade para processos também. Exatamente. Ao mesmo tempo, a gente tem um aspecto da ambiguidade. Hoje, a gente tem uma grande crescente, enfim, vamos falar um pouco aí dessa concepção polarizada de política, da esquerda, direita, como se fosse máximas. Mas, gente, existe verdade dos dois lados, né? A gente tem ainda a concepção, por exemplo, de mercado hoje, uma tendência do andrógeno, então não é mais feminino, masculino, você tem outras possibilidades. Que tensiona produto, que tensiona consumo também. Então, assim, hoje não tem mais como a gente falar um ou dois, é 1, 2, 3, 4, 5. Né? As possibilidades são diversas. Então, esse conceito de VUCA que a gente traz para a administração, ela absorve, e eu acho que faz muito sentido, é um pouco do retrato do que a gente tem aí de mercado e como que a gente tem que se comportar nesse mercado. Né? Exatamente. Falando um pouco assim das inflexões, quais são as inflexões assim, da transformação digital na administração de empresas, assim, o que muda a partir dessa forma de pensar? É legal quando a gente fala de algumas inflexões, a gente perceber que na administração, a gente tinha uma administração, que a administração clássica que a gente tem aí, ela era muito quadradinha, né? Então, basicamente, me formei em administração, eu vou para RH. Me formei em administração, eu vou para logística. Me formei em administração, eu vou para marketing. Hoje, a gente precisa de outros profissionais. O profissional que ele é muito mais holístico, o profissional que consegue olhar 360. Hoje, muitas empresas não contratam mais simplesmente pela formação. A gente hoje, você percebe a Nubank, por exemplo, como exemplo, trazer o exemplo, né, de Nubank, ela contrata pelas habilidades da pessoa, porque ela acredita que a competência ela pode treinar, ela pode entregar a esse profissional. Mas a habilidade de ter uma visão holística, muito mais conectado, um profissional que consegue ter uma proatividade, faz com que você tenha um grande diferencial de mercado. E aí, é essa ruptura que nós temos hoje na administração, de não termos mais uma visão do quadrado. Mas muito mais uma visão transversal, uma visão dinâmica, onde a gente tem mais possibilidades, ou seja, exige da gente uma visão 360 e holística também. Eu acho que é uma das principais inflexões. Então, a gente tem que hoje ter a habilidade de ter uma visão muito mais proativa, de conseguir entender o cenário da administração de uma forma muito mais dinâmica, para que de fato a gente busque você mexe numa empresa, você mexe numa situação aqui, ela afeta lá na frente. Totalmente. Né? Então, assim, você tem que ter essa visão. Outra coisa importante que a gente nota também, professor, é que nesse período dessas mudanças todas, criaram-se aí as novas profissões, né? Vieram profissões novas, vagas novas, diferentes. Aquilo que a gente achava, quando essa evolução digital aparecer, vai acabar com os empregos. Na realidade, não, eles só mudaram de lugar, né? Exatamente. Você só saiu daqui... Um reposicionamento. Saiu de trás da sua mesa aqui e foi trabalhar ali. Exato, né? exato. Então, e um complemento, professor, que eu acho que é importante, a gente tem um medo, quando a gente fala transformação digital, fala dessa... mas vão acabar os empregos. Que a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de vários outros aspectos. Exato. E não, pelo contrário, a gente tem já hoje no mercado cálculos que a gente ainda vai ter muito mais oferta, vai fechar muito alguns pontos, mas muito mais oferta, mas para quê? Para aquele profissional que tem, sim, capacidade técnica. Então, hoje, buscar competência, fazendo uma faculdade, fazendo um curso específico, se capacitando para estar nesse mercado de trabalho é fundamental para se fundamental. O serviço braçal, que vou fazer um serviço braçal porque eu não tenho... vai acabar, é um processo muito mais mecanizado. Exatamente. Então, com essa disrupção que a gente fala, né, a gente tem que ter uma leitura diferente dos ambientes de trabalho, né? O ambiente de trabalho hoje ele não é o mesmo que antigamente o patrão chegava, chamava atenção. Hoje não, hoje o cara trabalha por produtividade. Às vezes ele trabalha de casa, ele não tem mais horário. Eu tenho vários exemplos assim. E agora muito mais, né, nesse período, uma nova visão que antes ainda o empresário ainda tinha aquele medo de fazer com que o funcionário ficasse em casa. E foi obrigado a fazer isso e provou
que ele pode ter um custo menor na base. Exatamente. E ter uma produtividade melhor. Maior, né? até. Maior, né? É interessante quando a gente olha isso. Existem alguns dados nesse período de pandemia que eu gosto muito de... quase até com os alunos a gente brinca, olha, momento futurologia, vamos ver para onde estamos indo. Mas existe uma galera aí que pesquisa mercado e fala, a gente está avançando nesse período de pandemia pelo menos 20 anos em relação à transformação digital. O que seria esses 20 anos? A questão das gerações. Geração X, uma geração Y que está chegando no mercado, a gente tinha um distanciamento. Eles estão simplesmente a molecada de 20 e poucos anos, estão se formando e acessando o mercado agora. Porém, eles são nativos digitais, têm exigências dessa relação digital. A galera X, que é aí seus 30, 40, 50 anos, que tem um aspecto de liderança, estão conduzindo as organizações hoje, tiveram que entrar nessa necessidade do digital. Exatamente. E aí a gente percebe que a gente teve um grande avanço, uma grande possibilidade. E ao mesmo tempo que esse ambiente de trabalho, por exemplo, a questão do home office, que tem, né, várias empresas que fazem e dá certo, tinha muita empresa tradicional falando, funcionário aqui, 8 horas eu vendo. Não, hoje se questiona a produtividade. Você produz? Ótimo. Vai para casa, produz, me entregou, todo mundo está feliz. O cara vai produzir muito mais, vai valorizar muito mais a vaga de emprego e aí a gente tem uma outra dinâmica de mercado. Mas para isso é necessário as competências. Competências, né? Então é isso que eu estava falando aqui. Diante desse cenário todo, vieram aí as metodologias ativas. Sim. Né? E a gente acha que realmente ela veio para ficar, né? Justamente para não é simplesmente uma modinha de mercado, né, professor? É uma coisa que veio para... É algo que veio e ficou. E vai ficar e vai criar outros cenários. Tanto é que, por exemplo, hoje nós temos o cenário de startups, né? As startups vieram, elas são modeladas basicamente por metodologias ativas, né? Nós temos as metodologias ágeis, desde Scrum, planejamento, desde Designer Thinking e diversos outros meios, né? E diversas outras metodologias que faz uma entrega muito rápida. Hoje você consegue aqui, a gente começar a rascunhar, ter uma visão de empresa, qual a sua lucratividade, qual que é o seu retorno, fazer um protótipo, né? Que é o mínimo, o produto mínimo viável, ou seja, eu quero fazer uma taça, o que é possível? Ela é funcional? E a gente vai testar isso, a gente já vai buscar isso, ajustar, para que a gente vá para o mercado, a gente vá para o mercado mais pronto. E a gente percebe hoje, startups são empresas pequenas, que dão um resultado muito maior, consegue ter um atendimento escalável, ou seja, trabalha em plataformas de mundo, uma rentabilidade muito mais alta do que as empresas tradicionais, porque elas diariamente estão sendo avaliadas, modeladas, ajustadas, totalmente pelas as metodologias ágeis, né? Então, é justamente aquilo que a gente pensava antigamente as empresas, por exemplo, as tradicionais, né, estavam um pouco estagnadas. Então, hoje, a maioria do empresário teve que entrar nesse mundo digital, nesse mundo novo, e descobrir um pouco. E essa distância que existia das gerações, ela diminuiu um pouco. Bastante. E isso é legal. A gente tinha um distanciamento, principalmente se a gente pegar hoje a Z com a X com a Z, ou até mesmo a X com a Y, que é uma molecada que, né, começou a faculdade e tudo mais. Isso aproximou, e é uma aproximação boa. Porque se a gente fosse para o tempo do mercado, né, numa situação normal, típica que nós tínhamos, isso levaria algum tempo. Porque basicamente é a substituição de cargos de trabalho, né? Hoje, a gente teve que fazer inflexões, então, vamos se ajustar em plataformas digitais, vamos se ajustar em metodologias ágeis para que a gente possa fazer uma entrega muito mais coesa, muito mais coerente. O mercado hoje exige respostas, soluções muito mais assertivas e funcionais. Exatamente. Então, a gente tem um mercado muito mais promissor diante de todo esse cenário, né? Então, eu acho que é só para colocar a questão de transformação digital, não é algo que está por vir, é algo que acontece hoje, que tem muito a ver com nossos processos internos, mas principalmente buscando fazer uma entrega coerente para o nosso público-alvo, nosso cliente, nossos consumidores, né? Exatamente. Recebemos aqui, então, o professor Dr. Robson Quintino. O professor Robson é professor na FAUSB e professor na FAUC. E é um empresário que tem se transformado bastante, transformado o mercado aí. Muito obrigado, professor Robson, pela sua participação no FAUSB Entrevista. Eu que agradeço a todos e fico sempre à disposição. Tá certo.
Encerramos aqui mais um bloco do FAUSB Entrevista. Boa tarde.